amadas, boa tarde. Como que vocês estão? Tudo bem, né? Graças a Deus. Menina, tô trazendo aqui agora um devocional para nós, que eu tenho certeza que vai edificar muito as suas vidas, do mesmo jeito que edificou a minha. Amém? Amadas, o tema desse devocional aqui de hoje é: o chamado tem preço e tem peso. Amém? E dentro desse devocional também, eu quero trazer um testemunho aqui para você também, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês, do mesmo jeito que edificou a minha. A referência aqui de hoje é Lucas 12:48. Já dá uma pausa aí nesse vídeo, vai lá e abre a Bíblia, tá bom? Vamos seguir aqui juntas, amém? Que diz assim: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigos, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito confiado, muito mais será pedido. Amadas, aqui nós vamos ficar somente com a parte B, tá? Que diz que quem muito é dado, muito será exigido, e quem muito foi confiado, muito será pedido. Amadas, aqui é a história, de dois servos que eles estavam ali esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento. Só que eles não sabiam exatamente a hora que o senhor ia chegar. Se era na primeira, na segunda ou na terceira vigília da noite, E se o senhor chegasse, encontrasse eles ali ainda, acordados, prontos para abrir a porta, esses servos eles seriam considerados felizes e também recompensados. Mas, amadas, eu quero trazer isso aqui para o espiritual, para as nossas vidas, que tem a ver aqui com a prontidão espiritual, Não viver espiritualmente, relaxadamente. Ali aqueles servos, eles estavam assim prontos para abrir a porta assim que o Senhor, chegasse. Fidelidade no dever, cumprir as responsabilidades diárias e cuidar das pessoas com amor. Então aqui também os servos, eles estavam cuidando de tudo com amor para o seu Senhor. Resistência às distrações. Não se deixe corromper pelos prazeres do mundo ou pelo cansaço da longa espera. Amém, amadas? Amadas, mas falando aqui de preço e de peso, vamos falar aqui de preço? O que Deus nos deu? O que foi confiado aqui? Então o preço muitas vezes começa na preparação. Deus, Ele nos prepara para alguma coisa, com um propósito que Ele tem em nossas vidas. Deus investe recursos, revelações, investe dons espirituais, tempo, autoridade na vida de alguém. Só que receber tudo isso, amadas, gera uma fidelidade, gera uma dívida, na realidade, de fidelidade para com o nosso Deus. Por quê? Existe um privilégio de ser escolhido e para carregar uma missão também do não pertencer a nós mesmos, mas sim ao Senhor. Amém, amadas? E a gente sabe também que quando a gente fala do peso, da responsabilidade, do propósito que Deus tem com a gente, também o que Deus exigirá? O que nos será pedido? A gente pensa sobre essas coisas. Então, o peso é a cobrança que vem proporcionalmente ao tamanho do investimento, porque Deus não vai exigir de pessoas frutos extraordinários se Ele não deu aquele tanto na mão da pessoa, não. Se vai cobrar pouco, é porque recebeu pouco, Mas esse peso, ele se manifesta na seriedade da prestação de contas, porque quanto maior a influência, maior é o que vai ser, o que vai receber, Quanto maior o que for recebido, menor vai ser a negligência, porque o Senhor confia muito de pessoas que já têm essa entrega. Amém, amadas? Então vamos lá, às vezes, por outro lado, às vezes tem muitas pessoas que buscam, os chamados do Senhor, esse chamado por motivos errados. Às vezes querem visibilidade, às vezes querem palco, aplauso. Amadas, quantas pessoas a gente já viu, A gente já viu aí nesse mundo afora, ao longo de décadas, pessoas que elas estavam querendo mesmo ser reconhecidas e não Deus no centro, mas sim elas. O que acontece com essas pessoas? Chegam a uma determinada hora, elas caem, elas somem, mas aí nós percebemos tudo isso e a gente vê que não vem do Senhor. Amém, amadas? Vamos ver aqui também, ainda em Lucas 12:48, porque Lucas 12:48, amadas, é um decreto do reino. Olha pra você ver, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então Deus, Ele não avalia
a performance, de que jeito que a pessoa vai chegar lá e fazer, não. Deus, ele mede a fidelidade, é o que ele colocou em suas mãos. Qual a fidelidade, como que você fez, o que você fez com aquilo que ele colocou em suas mãos. Então é assim que Deus faz. E essa responsabilidade, quando você está com as coisas do Senhor, amadas, tem um peso. Porque esse privilégio de você estar com alguma coisa que Deus colocou em tuas mãos, também vai gerar uma cobrança da parte de Deus, né? E às vezes a gente tem a mania de olhar no que o outro está carregando. Aí você vai e fala assim, mas eu não estou carregando aquilo tudo ainda. E aí a gente tem, né? A gente fica aí, às vezes, com um olhar que Deus não quer que nós venhamos a olhar, né, amadas? Aí, às vezes, pode entrar a soberba, pode entrar aí o egocentrismo, né? Então, amadas, quem usa esses dons, os dons que o Senhor dá para si mesmo, acaba construindo aí um castigo, né, para a própria cabeça. A gente sabe disso. O orgulhoso, ele quer que a igreja veja o seu talento e aí esquece de Deus. Então, aí tem um problema aí, né, amada? Mas, amada, o que nos sustenta, o que deve nos sustentar publicamente é a nossa vida secreta com Deus. Porque quando você tem uma vida secreta com Deus, amadas, o que é público para você? Você chega e faz, porque quem está fazendo não é você, não vem de si mesmo, mas sim do Espírito Santo de Deus. Amém, amadas? E às vezes nós queremos mais do Senhor, nós queremos portas abertas, nós queremos ministério, mas aí Deus vem e fala assim, você tem multiplicado o que eu já coloquei em tuas mãos? Amados, é uma pergunta para nós hoje. O que você tem feito com o que eu já coloquei em tuas mãos? É a pergunta de Deus para nós hoje, nessa hora. Então que nós venhamos a refletir, amadas, até aqui, em nome de Jesus. Amém? 9:23 agora, Lucas 9:23, fala assim, ó: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Amada, o chamado tem uma moeda de troca inegociável. A renúncia, ó, negue-se a si mesmo. Olha só, amada, você viu o tamanho do peso que é aqui? Amadas, quão difícil é nós fazermos isso? Nós vamos começar de nós mesmos? Quão difícil é fazer isso? Mas o preço para um não é o mesmo preço para os outros. Sabe por quê? Porque às vezes um preço para um é o isolamento. Deus quer que ele se isole mesmo e vai buscá-lo. Para outros já é a exposição, né? E uns Deus exige abrir mãos de terreno, de planos terrenos. Outros Deus exige que eles abram mão de planos ali imediatos naquela hora. Outros para carregar fardos públicos pesados. Então, amadas, que nessa hora nós não venhamos, né, a comparar o que o Senhor espera de nós com o outro, né? Não se compare, não se compare. Amém, amadas? Não se compare. Então, amadas, aqui em Lucas 9:23 diz que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui, amadas, cada um recebe conforme a graça e a unção que carrega, né? Se você quer mais de Deus, aumente a sua graça através da sua busca com o Senhor. Mas saiba que quanto maior a unção, mais profunda e dolorosa será a prensa da sua entrega. Deus vai querer muito mais de você, amadas. Muito mais entrega, muito mais oração, muito mais jejum, muito mais devocional. Então, quanto mais o Senhor te entregar, você pode ter certeza que mais Ele vai exigir de você. Amém? Então, teve outro dia que eu vi, né, um vídeo de uma série falando um Jesus lá, já apareceu um Jesus. Foi num videozinho que eu vi. E lá tava falando uma série, eu vi um vídeo de uma série esses dias, de um homem simulando ser Jesus, de um outro que precisava de cura. E Jesus falou com ele assim, ele falando assim, Jesus, eu quero minha cura também. E Jesus falou com ele assim, que se ele não tivesse a cura, ele iria muito mais falar da graça do Senhor sobre a vida dele.
que mesmo sem a cura, ele estava louvando e agradecendo ao Senhor. Eu achei aquilo interessante, amados, porque nem sempre o que nós necessitamos, negar nós mesmos, seguir Jesus, nem sempre nós, no caso aqui de uma enfermidade, nem sempre nós vamos ter uma cura. Nem sempre. Mas mesmo nas aflições, nós devemos sim negar nós mesmos e exaltar o nome do Senhor. Amém, amadas? Então, essa entrega vai definir o que Deus vai te dar. E às vezes, Deus nem vai entregar nada aqui, amadas. Deus é só na glória. Às vezes, essa cura é só na glória que você vai receber. Sabe? Jeremias 29, né, é quando o preço cobra o seu valor mais alto, né? O profeta aqui, ele enfrentou crises, mas a palavra de Deus sustentou ali o chamado dele. Diz assim, Jeremias 29, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, como é que se um fogo ardesse em meu coração? Retidos nos meus ossos, estou exausto tentando contê-lo. Então aqui, amadas, o profeta, ele queria desistir. Ele fala assim, eu não falarei mais. Então aqui, só que havia um peso desse chamado dele aqui, que tinha se tornado tão esmagador, que ele queria tomar uma decisão racional aqui. Vou parar. Então ele quis enterrar esse ministério dele, ele quis silenciar de todo jeito, né? Por quê? Porque tinha uma perseguição aqui, e essa perseguição na vida dele estava doendo, ele sentia uma dor. Então tem dias, né, amada, que esse peso, ele faz a nossa alma querer recuar, faz a nossa alma querer se calar. Amém? E ele tentou fechar a boca, mas a mensagem de Deus virou um incêndio dentro dele. E esse fogo nos ossos aqui é a unção que nos constrange. Então o Espírito Santo de Deus, ele gera em nós uma santa agonia que não nos faz ficar em silêncio. Amadas, o Espírito Santo, ele queima em seu coração. Que às vezes fala assim, eu vou ficar quieta, não vou falar mais nada. Mas o Espírito Santo de Deus queima em você. Queima dentro de você, amados, não tem como parar. Não tem como parar. Na realidade, o escolhido não tem escolha. Nós não podemos parar mais, amadas. Agora é seguir em frente, em direção ao alto, em direção ao alvo que é Jesus. Amém? Então aqui o profeta, ele diz que ele ficou exausto de tanto tentar reter esse fogo até que não aguentou mais. Isso mostra, né, que a nossa carne e a nossa soberba nem sempre não, ela não sustenta o chamado que Deus tem para você, amadas, para a sua vida, para a minha vida. Então quem sustenta é o próprio Deus, através desse fogo que consome a nossa vontade humana. Negue-se a si mesmo, é o que a palavra fala. Então a nossa entrega é intensa exatamente porque o fogo que está em nós é maior do que as nossas crises, amadas. Quantas crises nós temos? Mas o Espírito Santo de Deus vem e te enche. O Espírito Santo de Deus vem e te consome, te tira daquele lugar de crise, que às vezes nós entramos nessas crises existenciais. O Senhor vem e nos tira. Sai daí. Amém, amadas? Ainda que Jeremias, ele quis desistir devido à perseguição e ao peso da mensagem que ele estava trazendo. Lê lá Jeremias, você vê. Jeremias 20. O peso da mensagem dele, muito pesada, irmãs. Mas ele disse, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas o chamado ardeu, havia no meu coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos, e estive fadigado de sofrer e não pude. Amada, quem tem um chamado real do Senhor não consegue recuar, não consegue mais voltar atrás, porque o fogo do Espírito Santo consome essa vontade de querer desistir. Não tem mais, amadas, acabou. Mas aqui em Jeremias 15:16, amadas, fala assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo de alegria ao coração. Então, amadas, o verdadeiro ministro, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele se alimenta das palavras do Senhor. Ela molda o coração antes de você vir, amadas, trazer uma mensagem. O seu coração já está moldado. É isso que acontece.
Mas, amados, eu quero trazer aqui também uma outra coisa que vindo de 1 Reis 19, ainda sobre o mesmo assunto. 1 Reis 19, do 9 ao 10, é o peso do chamado que muitas vezes isola o homem e a mulher de Deus. Mas isola nesse lugar de confronto, nesse lugar de alinhamento. Amém, amadas? Por quê? Aqui em 1 Reis 19, do 9 ao 10, tá falando aqui sobre Elias, né? Elias, ele, após uma grande vitória, o que ele fez? Ele fugiu para a caverna, lá em Horebe. Só que aí, amados, em um dado momento ali, Deus foi e falou com ele assim: que fazes aqui, Elias? Amados, você já reparou que Deus, ele nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, as nossas queixas? Deus nos dá a oportunidade, amadas. Lembra-se de Caim, quando Deus falou assim com ele: Caim, cadê teu irmão? Onde está o seu irmão? O que ele falou? Por um acaso eu sou o tutor do meu irmão? Amadas, ele desperdiçou a oportunidade de chegar e falar: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, isso, isso. Não quis. Da mesma forma, Deus, ele perguntou para Elias: que fazes aqui, Elias? Elias, é claro, ele não perdeu a oportunidade imediatamente, mais que prontamente. Ele falou assim: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor e fiquei só. E buscam a minha vida para tirarem. Amadas, o profeta não anda sozinho. Você não pode andar sozinha. Você não pode andar sozinha. Melhor dois do que um. Não é isso que a palavra fala? É claro que a gente sabe também que tem muitos profetas aí escondidos, profeta 007, né? Mas o lugar de esconder, amadas, é no secreto com Deus, não em cavernas. Não em cavernas. E use mais a palavra, porque quando você usa mais a palavra, Satanás, ele não pode tocar. Não pode tocar. Confie na unção que Deus te deu. Então, amadas, o zelo pela santidade gera, às vezes, um sentimento de solidão profunda. Mas a caverna, amadas, não é o fim. A caverna não é o fim. É o lugar onde Deus traz restauração, muda a perspectiva e realinha o seu ministério. Deus, ele quebra o complexo do isolamento para nos devolver ao propósito de pés limpos de coração, moldados e transformados. Mas Deus também, amadas, quer de nós obediência. Vamos ver aqui em Samuel, 1 Samuel 15, 22. Amadas, de nada nos adianta carregar dons extraordinários se o nosso coração falhar no princípio básico do reino. Não adianta, amadas. Não adianta, porque o sacrifício sem obediência, ele vai ser rejeitado. Ele vai ser rejeitado. Aqui, nós podemos ver aqui em 1 Samuel que Saul, ele tentou substituir a obediência por sacrifícios, né? Ofertas religiosas. Samuel o confronta com dureza. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Olha isso aqui, amadas. Olha isso aqui. Então, amadas, o ativismo, né, religioso não impressiona a Deus. Às vezes a pessoa pode vir pregar, interceder, manifestar dons, mas se não houver submissão e obediência à voz prática do Senhor, amadas, esse chamado, ele é encerrado, ele é abortado. Em Mateus 7, 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, expulsei demônios, fizemos maravilhas. Jesus disse: nunca vos conheci. Já pensou, amadas? Deus prefere um coração moldado e obediente a um talento brilhante e rebelde. Deus não quer, amadas. Deus não quer. Em nome de Jesus. Amadas, eu até trouxe aqui, sabe, esses dias, esse testemunho aqui na célula. E eu quero trazer também aqui para vocês hoje, para edificar a vida de vocês. Porque às vezes a gente pensa, a gente acha que tem coisas que só acontecem com a gente, né? Mas não. Tem coisas que acontecem conosco também, que o Senhor vem, o Senhor trata, o Senhor molda, sabe?
Então, teve um certo dia, o dia que eu acordei com meu coração estava diferente, estava queimando diferente, de uma forma diferente. E era um chamar do Senhor para orar. Mas esse dia eu estava tão agarrada, levar menino para a igreja e fazer outras coisas, o salão, e tinha que estar na escola, né, que teve algo lá para nós, professores. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu estou sentindo o teu chamado. E eu tentei, né, amadas, fazer isso na mente, né, conversar com o Senhor, mas não era assim que o Senhor queria que eu estivesse na presença dele. Era mesmo meu secreto, ali no meu quarto. E eu demorei de ir. Eu acho que o Senhor queria me preparar para alguma coisa mais tarde, né? Mas eu demorei de ir. Só fui mesmo à noitinha, negligenciei isso aí. Mas quando foi mais tarde, né? Em dado momento, eu ouvi de uma pessoa umas coisas, umas palavras, sabe? Que me chateou, que me magoou. Mas eu fiquei irritada com aquilo, sabe? Fiquei irritada com aquilo, me deu vontade até de falar umas coisas com a pessoa, mas eu deixei pra lá. Deixei pra lá, amados, mesmo porque eu ouvi, sabe? O Senhor falar comigo assim, ó. Você não vai falar nada. Vai ficar quieta. Fica quieta em relação a isso. Mas aí quando foi mais tarde, eu fui pro meu secreto conversar com o Senhor, finalmente, né? Fui conversar com o Senhor. E assim, sabe, eu aproveitei, desabafei com o Senhor, porque, amadas, tem alguns certos desabafos, é só o Senhor mesmo, que é só o Senhor mesmo que vai nos tratar da forma que realmente a gente quer, da forma que realmente a gente espera, que precisa, na realidade, nem espera, é precisa mesmo, sabe? Mas, e aí eu fui, né, conversar com o Senhor. E, amadas, a primeira pergunta que eu fiz para o Senhor nessa hora foi assim, sabe? Senhor, por quê? Por que que sempre tem que ser eu a madura espiritualmente? Por quê? Irmãos, o Senhor só falou assim para mim, sabe? Pega a minha palavra e abre ali em Lucas 12, 48. Que foi justamente onde eu trouxe aqui para vocês sobre o peso da palavra do Senhor, sobre o que o Senhor espera de nós, né? Porque às vezes a gente fala assim, ministério e tal. Amadas, Deus, ele tem propósito na vida de todas nós. Você que está me ouvindo agora, Deus tem propósito em sua vida. Deus tem propósito em sua vida. Deus tem propósito na vida de todas. Coloque em seu coração, amadas, de todas. Mas naquela hora, sabe, quando eu abri ali na parte B de Lucas 12, 48, a quem muito é dado é muito cobrado. Sabe por quê, amadas? Porque nós queremos muito do Senhor. Mas nós esquecemos que tem um preço, tem um peso tudo isso. Não fique você achando que as coisas que, por exemplo, o seu pastor, ele tá ali na frente de um ministério, é o anjo da igreja. Amadas, tem um peso muito grande, o preço também é alto. E não é porque você, às vezes, não tem um pastorado que o seu preço, o seu peso também não é alto. Cada um sabe de si, Deus sabe até onde ele vai dar para que você multiplique os talentos que ele tá te dando, amém? Mas aí, amadas, eu peguei essa palavra, sabe, Lucas 12, 48, e assim, eu chorei bastante. Aí chegou uma hora que eu ouvi do Senhor assim, amados, foi uma conversa tão boa, foi uma conversa tão assim, sabe, quase que audível. O Senhor falou assim, já acabou o choro? Eu lembrei, eu coloquei lá aquela parte que o Senhor falou com Elias, né? Sai pra fora, o que você tá fazendo aqui? Sai pra fora, porque o Senhor, ele não quer conversar com quem está deitado. O Senhor quer conversar com quem está de pé diante dele. Deus não quer conversar com quem está prostrado, tá? Exceto naquelas ocasiões que você está lá mesmo, diante do Senhor, de joelhos, buscando verdadeiramente. Mas aqui não era o caso, né, amada? Era outra situação. E o Senhor veio para mim e falou assim, olha, já acabou o choro? Levante-se. E naquela hora, amadas, assim, sabe, deu uma despertada. O Senhor falou assim pra mim, porque naquela hora que eu fui ali, assim, sabe,
ofendida, vamos dizer assim, eu me deu vontade de falar umas palavras, deu vontade até de xingar. Amadas, coisas que eu não faço. Quantos anos atrás, graças a Deus. Eu já sou convertida, tenho 14 anos. Ficou para trás. Mas ali, sabe, naquela hora o Senhor falou para mim isso, eu já te tirei essas palavras de xingar as pessoas, sabe, já acabou, já ficou para trás, deixei de ser almática. Amadas, eu ouvi isso. E ele, naquela hora, assim, eu levei até um susto. Que isso, gente? Oi? Então, amadas, o Senhor me falou assim, ó, só permanece em mim. Quem permanece em mim, não em cavernas, está seguro no esconderijo. Confrontos, alinhamentos, restauração, mudança de mente, eu tenho moldado o seu coração. Todo chamado tem um preço e tem um peso. Quer mais de mim? Aumente a minha graça em você. Quer mais de mim? Mas quer retroceder? Desenvolva o que eu já te confiei. O nível de renúncia vai ser o nível de entrega. Suas palavras carregam o peso e tem peso de vida e não de morte, amadas. E o Senhor foi ministrando isso na minha vida, sabe? Por fim, eu pedi perdão ao Senhor, falei, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra Ti. Mas eu falei com o Senhor, amadas, nessa hora, eu falei, Senhor, me leva a lugares com propósito. Se não for, eu nem quero ir. E ali, amadas, eu fiz uma adoração, fiz uma oração e a paz reinou em meu coração. E aquela sensação, sabe, de aflição que eu estava, o Senhor tirou e ali eu fui fortalecida. Amém, amadas? Eu quero deixar vocês com essa palavra de que o Senhor é com você. A gente sabe que tem momentos que a gente passa, que são momentos assim terríveis, mas o Senhor é com você, amadas. O Senhor é com você. Porque às vezes nós temos a mania de ficar olhando para o outro. Essa palavra que hoje foi para você não olhar para o outro, olhe para você mesmo, olhe para o Senhor. Amém? Porque cada um vai viver uma história, cada um vai viver uma vida. Às vezes, aqui o profeta Elias, ele entrou na caverna porque ele estava ali. Porque ele fez o que fez, agora a outra ela estava buscando matar ele. Ele ficou todo aflito. Então, amadas, às vezes outras pessoas entram, né, nesse momento de aflição, até por falta de saúde mesmo. Mas, eu quero te dizer nessa hora, confie no Senhor, amadas, porque se Ele te der a cura, o Senhor é Deus, mas se Ele também não der, Ele vai continuar sendo Deus, o Deus das nossas vidas. Então, amados, que o Senhor venha em favor da sua vida nessa hora, em favor da sua casa, em nome de Jesus, e possa te restaurar a sua mente, restaurar o seu coração. Então, amadas, que o Senhor venha de encontro à sua vida nessa hora e te faça entender que os caminhos dele são melhores, são maiores, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Nós passamos por um momento de aflição, porque nada melhor como o Senhor para nos resgatar de onde nós estamos, de onde nós entramos, de onde nós paramos. Amém, amadas? Deus abençoe você nessa hora, Deus abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até mais.